aqui para eu design negócio. Eu não sei. Eu vou olhar para acertar essa porra assim. Marcos Pessoa. Bom dia. Vai, Marcos! Bom dia! Como é que você tá, rapaz? Tudo bom? Tudo na paz. E aí? Tô bem. Tô vendo que hoje você tá ótimo. Esses dias você apareceu com a barba que tava parecendo Matusalém. Cadê que tá a minha barba? Aê. Deixa eu consertar essa câmera aqui. Aí, para ficar mais bonito aqui, ó. Aí, ó, Beto aí, ó. Bom dia, Beto. O som tá bom? Eu, tu já viu ficar ruim? Não dá tempo, não. O meu som tá bom? Eu entendi. Tá dando para ouvir, sim. Dê um jeito aqui para ver se fica melhor. Como é que você tá? Tudo bom? Tranquilo. Então, beleza. Deixa eu me organizar aqui direito. Só tem nós três? Por enquanto, só nós três, viu? A não ser que o Anderson disse que era o mesmo link que a senha que ia ser a número 1, não foi isso? Foi, que eu fiquei me batendo lá. Ele foi falar agora que a senha é 1. Então. Batendo lá com esse negócio dessa senha, rapaz. Tive que botar no tradutor, que eu não sei inglês. Ainda bem que você tem o Google Tradutor. Pode deixar, é porque aqui tá. Espera um pouquinho, deixa eu arrumar um negócio aqui que eu já volto. Eu estava botando essa ajuda justamente para não pegar isso aqui. Pode deixar a cadeira assim. É porque estava vindo esse livro aqui atrás, deixa eu arrumar aqui. E aí, Marco, me conta sua vida, que da minha eu já sei um bocado. Cadê o netinho? Tá bem? Tá ali dormindo, daqui a pouco aparece. Aí. Quantos anos ele já tem? 3 anos. Rapaz, mas o tempo passa rápido, viu? Passa rapidinho. Eu tô aqui. Ô, gente, um dia disse eu tinha 10 anos. Percebe. Agora já tem mais de 60. Ainda não. Ainda tô com 50 e pouco. Cristiana, bom dia. Bom dia, Roberval. Como é que estão vocês? Estão bem? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia, Cristiano. Eu acho que eu vou trocar meu fone de ouvido, porque esse aqui eu só estou ouvindo, não sei se é problema no meu ouvido, mas só estou ouvindo de um ouvido só. Deixa eu trocar. Aqui eu tenho microfone para tudo. Aqui, deixa eu ver aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Roberto. Bom dia, Aí, Cristiana. pessoal. Bom dia, Roberval. Bom dia, Beto. Desculpa o atraso, gente. Foi uma correria louca, que eu tô no meio da colheita, acompanhando as coisas do meu pai, que ele teve que fazer uma cirurgia. E dormir é uma coisa que não faz parte do meu ser durante desses últimos 21 dias. O engraçado foi o Wilson. Duas e pouca da madrugada, ele mandou a mensagem que não estava dormindo. E eu acordado também. E deu vontade de colocar lá. Eu também estou acordado. Faz parte, né? Faz parte. Gente, olha, hoje nós teremos os 3 temas. O Itamar não poderá estar com a gente, como ele comunicou. Ele mandou um áudio que eu vou transmitir na hora dos comentários para vocês, fazendo alguns comentários sobre os textos, certo? Na hora que seria o momento dele fazer os comentários, eu vou transmitir o áudio para vocês, certo? E hoje ainda vai ter 3 temas, né? O Adrien, o Médio Vidente, segundo o texto, né? O Conversas Familiares de Além Túmulo e Anjos da Guarda. O Adrien e Conversas Familiares, na tradução que eu tenho aqui, que é que eu tenho usado como referência para definir o tempo, todos os 2 textos têm 5 páginas. Então, pelo que a gente decidiu, tanto para Adrien quanto para Conversas Familiares, serão 15 minutos para apresentação. Para Anjos da Guarda, apenas 10 minutos para apresentação, porque só tem 3 páginas. Certo? Então, Muito bem. Beleza, pessoal? Deixa eu passar primeiro aqui.
Primeiro é o João, né? João já está aqui com a gente? Não, ainda João não. João não está com a gente. Então a gente vai começar com você, certo, Marcos? Pode ser. Agora, eu acho que João está se batendo, viu? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ele tinha sinalizado alguma coisa ali, eu acho que ele deve estar. Se eu estava aqui me batendo, que dirá João? O menino está dizendo que Eu tinha estou achando que é a dificuldade no senha. Google. Isso, que o Beto disse que teve dificuldade com a questão da senha. Gente, Foi, é Beto falou. complicado, porque o que acontece? O Zoom atualizou semana passada, por isso vocês tiveram dificuldade para entrar semana passada, né? O Zoom atualizou e aí obrigou a gente agora, é obrigatório, a botar uma medida de segurança. Então agora ou a gente tem a senha ou tem a sala de espera. O problema da sala de espera é que para o anfitrião liberar a entrada das pessoas, ele tem que estar logado na conta. Geralmente quem está logado sou eu. E aí, qual é o problema? É que se eu não tivesse aqui na hora, por exemplo, ninguém conseguia acessar essa sala, porque eu não ia estar aqui para poder liberar o acesso de todo mundo. Entendeu? Então, eu falei, não, é melhor deixar a senha, porque é mais simples, né? Mas se começar a dar problema, a gente vai ter que partir para o outro, né? Anderson, deixa eu lhe fazer uma sugestão. Anderson. Tô ouvindo. Ah, tá. No centro, a gente sempre usou com senha, porque teve aquela questão do Zoom. Talvez se você gerar um novo link de acesso para as salas já com a senha, por exemplo, lá na senha, quem tem o link não precisa digitar a senha, já entra direto. Não sei se porque você gerou a senha depois que tinha o link, talvez experimentem gerar um link novo que ele já entra direto sem pedir senha. Rapaz, eu gerei o link novo e quando eu fui ver o link é exatamente igual ao anterior. Ele é igual. Os links que eu gero lá para o centro, ele não vem com o número da senha. Ele vem exatamente igual àquele. Ele só vem com o número... Tá, não vai dar para você enxergar aqui. Ele só vem com o númerozinho da reunião, mas o link que ele é gerado depois, por exemplo, eu te passo o link da palestra lá do centro. Você não precisa digitar a senha, mas todas as reuniões lá têm ID e senha. Faz um testezinho para ver se dá. Vou tentar fazer isso para ver se dá certo. O João tá quebrando a cabeça aqui. Pronto, eu vou tentar auxiliar o João, gente. Eu vou pedir ao Marcos para iniciar a apresentação, pode ser? E aí, Cristiana, como eu vou tentar auxiliar o João, que vou ver essa questão do link, eu vou ser outra pessoa e pode contar o tempo do Marcos, por favor? Só para mim poder dar atenção para o João. E não vão fazer a pressa, não, é? É mesmo, gente. Tá com tanta pressa que não tá fazendo nem pressa. Verdade, Marcos. Obrigado pela lembrança. Eu já tô com da guarda aqui, ó. O anjo da guarda reclamou justamente isso aí, em relação à prece. Ei, Robert Val, diga assim, é um ótimo dia, né? Vai falar do anjo da guarda, o cara não precisa dar trabalho de fazer uma prece. É verdade. Ai, começamos com o pé direito. Gente, é muito bom estar com vocês. Para que a gente possa agora fechar os nossos olhos físicos, né? E agradecer a Deus pela oportunidade. Senhor, com muita felicidade que estamos aqui nesse momento, nessa oportunidade que tivemos, nesse caminho trilhado, de nos conhecer, de estarmos juntos, dialogando e tentando compreender esses escritos, compreender os ensinamentos dos Espíritos, para que a gente possa não buscar a verdade, porque não queremos ser o dono da verdade, mas para que a gente possa ser seres melhores, para que a gente possa evoluir e para que a gente possa ajudar a difundir isso, porque a felicidade não deve pertencer só a mim, nem só a nenhum de nós, deve pertencer a todos. Que esse conhecimento possa abrir a mente de todos e permitir que sejamos mais felizes. Que assim seja. Então, vou passar para Marcos. João conseguiu. Bom dia, João. João voltou. João conseguiu. Deu certo. Graças a Deus. Então, tá me ouvindo? Tô sim, João. Tô sim. E aí é para lá falar com você agora. Graças a Deus você conseguiu entrar. Tira essa senha que não deu certo. Depois eu lhe explico a história, João. Porque eu estava falando aqui agora para não contar. É 15 minutos, né, Anderson? 15. Pronto, Marcos, como o João chegou, então vou passar para João primeiro, beleza, Marcos? Seguindo a ordem. 15 minutos, viu, João?
Tá certo. Nós vamos. Respire, tenha calma, não se preocupe não. A gente não está estressado não. Acontece, a gente está se adaptando, tá bom? Não, eu Se não estou preocupe. estressado, não. É o negócio aí da senha. Tá certo. Ó, fica à vontade, viu? Tá certo, beleza. A continuidade que nós vamos tratar hoje são as apreciações e as pesquisas que Kardec fez com esse médium vidente, dupla vista e por aí. Nós sabemos de uma coisa interessante. É que Jesus, quando programou a missão da terceira revelação, teria que dispor para o Kardec, o missionário, todos os meios possíveis para ele poder pesquisar, concluir, enfim, deduzir. E esse médium, que é raríssimo essa faculdade, foi um desses. E vocês, se observarem, as menininhas que também psicografaram todos os livros da doutrina, terminada a missão, a faculdade foi fechada. Todas constituíram família, foram viver sua vida normal, mas mediunidade não. Por quê? Vocês devem estar lembrados que as 3 irmãs Fox, nos Estados Unidos, continuaram com a faculdade aberta, sem a devida orientação e preparo, que não tinha naquele tempo, coitadinhas, e algumas delas se perderam com a faculdade. Uma delas, ou não sei, 2, chegaram a virar alcoólatras. Um fim doloroso. Então, esse médium também, pouco se vê falar em todo o trajetório da doutrina. E Kardec tem a coragem de revelar uma coisa logo no começo. Ainda não tínhamos visto alguém com tal faculdade no estado normal. A gente sempre via no meio transe, vamos dizer assim, a pessoa tinha que concentrar para poder ver alguém encarnado ou desencarnado à distância, no caso do plavista ou vidência. No caso aí de Adrien, não, ele via a qualquer hora, caminhando na rua. E me lembro que Divaldo, numa das palestras, falou que às vezes, não sei se era gozação dele, ele não quis aprender a dirigir porque não sabia na rua selecionar o encarnado do desencarnado. E podia brecar em cima de um desencarnado e criar um acidente. É verdade, sim. Agora, com isso aí, a gente está para ver, porque nós vamos ver no decorrer das narrativas do Kardec fatos extraordinários com esse médium. E ainda, Kardec diz que no Adrien ela é permanente. Onde quer que ele esteja, a quem está em volta, com eles pululam em nossa volta, nada lhe é invisível. Quer dizer, realmente é raríssima a faculdade dessa. Pouquíssimos médios a gente tem ouvido falar. Eu conheci grandes médios, inclusive Arapiraca, o irmão Evilásio, lá em Feiro Vila, e outros tantos nasciam lá em Palmeiras, só nasciam que chegou perto. Mas Arapiraca, por exemplo, às vezes ele via, às vezes não via no estado normal. Lá na academia, ele tinha um ginásio Arapiraca lá na Praça da Sé. De sorte que Kardec teve esse privilégio dessa ferramenta na mão, que foi o seu Adrien. Ele disse que ele vê os espíritos misturando com os encarnados, ocupando dos negócios. Lógico, está no meio. Porque nós vemos no livro dos Espíritos que Deus é tão bom que nos deu três companheiros para a gente ser guiados, orientados. Nós temos um anjo, anjo não, espírito protetor. Temos os espíritos familiares, que não são iguais o protetor, porque nem sempre tem algum conhecimento, às vezes são bem intencionados, mas não sabem muita coisa. E os espíritos simpáticos com a nossa missão, ou, vamos falar assim, conduta.
Aí podem ser bons, infelizes, ou lá, quem quer que seja, de acordo com a nossa sintonia. Então, Kardec continua dizendo que falar isso, os incrédulos vão dizer que era uma alucinação. Lógico. Quem vai acreditar num negócio desse? Eu estou vendo espírito aqui e acolá. É uma loucura, entre aspas, né? Mas Kardec diz o seguinte: para nós, ele, né? Ele sempre bota no plural, na primeira pessoa, que observamos todos os dias em seus mínimos detalhes. Olha como Kardec coloca. Chegamos a constatar-lhe a realidade do fato. Então, esse médio veio para dirimir várias dúvidas no Kardec. E aí ele ainda coloca aqui adiante que as visões de Adrien lhe ajudou a utilizar ou permitiu o escalpelo da investigação da vida extracorpórea. Isso é fantástico. Escalpelo é o médico legista que tira tudo, né? E aí Kardec teve esse privilégio de trabalhar. Ele diz aqui mais adiante que o senhor Adrien, a visão dele é provada pelo retrato que ele faz de pessoas que jamais viu, e a descrição é exata. Itamar não estou hoje aqui, mas ele me mandou, acho que mandou para vocês, uma pesquisa científica com vários médios, que psicografa cartas e descreve as pessoas desencarnadas que eu procuro nessas reuniões públicas, e a maioria não passou no teste não, viu, gente? Até Itamar sugere que a gente olhe as conclusões que são científicas, que merecem respeito, porque é muito comum, por aí afora, vários médios descrevendo e falando. Só o Chico não errou nenhum. Porque as visões do Chico, inclusive dos jovens desencarnados, que ele psicografava, afinal, a assinatura do jovem, foram encaminhadas para o Instituto da Polícia Técnica em Curitiba, com o doutor Carlos Augusto Perandréia, fez a grafoscopia e todas confirmaram a exatidão. Mas Chico é um caso à parte. Então, e Kardec chega a dizer que nem precisava tantos detalhes. Bastava os traços principais. Estou vendo aqui o Robertinho careca com um fone no ouvido. Enfim, já é alguma coisa. Para quem conheceu e está vendo, já resolve o problema. E outra coisa fantástica que ele coloca aqui, o Kardec coloca. As visões de Adrien são tão na vista ordinária, não lhe custa nenhuma fadiga. Interessante, né? Porque a gente sabe que algumas faculdades mediúnicas, no uso exagerado a partir de uma hora, né? O fluido vital que o espírito está sugando, leva o médium a uma pequena fadiga física recuperável naturalmente. Mas Kardec aqui afirma que o moço não sentia nada. Podia ver o espírito o dia todo. É demais também. Porque para nós já é. Então, Kardec teve esse privilégio de ver o Adrien. Ele colocou assim: toda vez que quisermos tomar nossa ciência exata como ponto de partida nas observações da espírita, perderá o rumo. Porque ele coloca adiante. Eis porque a ciência vulgar, não é vulgar, mas ele chamou, né? A ciência oficial, acadêmica, é incompetente na questão do espírito. Claro, só o vidente. Nós sabemos que, por exemplo, a medicina, onde tem um médico vidente confiável, diagnóstico que leva dias e horas através de vários exames, radiografia, tomografias e por aí afora, o vidente vê ali em um segundo. E transmite. Agora, é preciso que tenha um médium amplamente seguro e confiável. E Kardec continua. A evidência revela nos fenômenos que não se baseiam em nada daquilo que a gente conhece. Verdade. Então ele diz que os pedidos de curiosidade
são antipáticos aos espíritos, que aí eles não respondem de maneira satisfatória. Que os espíritos sérios não se prestam à prova de curiosidade. Lembro-me de um fato que o Medrado contou para mim uma certa feita. Ele foi servir de cobaia para uma experiência de materialização com alguns cientistas holandeses, e eles estavam fumando com cheiro de álcool, e ele, quando começou a liberar o ectoplasma, passou mal, teve que parar a investigação. Por quê? A vibração daquele cientista era infeliz. Então, qualquer médium que fosse se sujeitar a esse tipo de coisa vai sofrer. Então, Medrado parou com isso. Então, nesse caso, como diz aqui Kardec, às vezes, quando a pessoa insiste, os espíritos podem tomar outra aparência e enganar o vidente e toda a equipe. Então, não é bom a gente ficar insistindo, insistindo, insistindo. Agora, uma coisa fantástica aqui que Kardec revela, que a gente já leu, às vezes esquece, é a visão do espírito, como ela se processa a evidência, que estabelece essa sintonia de um para o outro. Kardec diz aqui, no jeito dele, que é uma espécie de irradiação fluídica, que parte do primeiro, dirigido ao segundo, ou seja, o espírito é quem dirige. Isso é fantástico, gente. É aquilo que Divaldo sempre fala, o telefone toca de lá para cá. A não ser no caso do Adrien, que via independente de qualquer coisa, mas não é assim, é a normalidade dos videntes. E ele completa, o médium absorve os raios do espírito, chamou de raio, não sei se é o termo certo, mas naquele tempo não tinha outro, e os assimila. Observem bem como isso é fantástico. Então, para que alguém concentre, ele pensa naturalmente em algum espírito ou não. A equipe que estiver ali por perto vai irradiar para que aquele médium faça a captação. E Kardec prossegue, se estiver sozinho, ou cercado de pessoas simpáticas, unidas pela intenção do pensamento, aqueles raios se concentram sobre ele. Olha que coisa fantástica. Então, a visão é mais clara, precisa, e em tais circunstâncias é de uma exatidão notável. Porque em torno do médium as influências não são antipáticas. Interessante isso, viu, gente? E mais completando, ele bota agora o inverso. Se em torno do médium há influências antipáticas, pensamentos divergentes e hostis, se não há recolhimento, olha só aí agora, os raios fluídicos se dispersam e serão ou são absorvidos pelo meio ambiente. Olha aqui, uma das coisas mais lindas que eu já li até agora sobre a evidência. Daí vem uma espécie de nevoeiro que se projeta sobre o espírito, não lhe permitindo que se distinga os matizes dele. Aí ele vai ver, eu estou vendo aqui uma sombra mais ou menos clara, mais ou menos escura. Isso, eu também já passei por isso algumas vezes, viu, gente? Eu estou falando de moto própria. Então, é bom a gente pensar bem nesses detalhes, que são de suma importância para qualquer trabalho mediúnico. E Kardec prossegue muito fantástico. Várias causas podem impedir o espírito de acorrer ao nosso apelo, no instante em que o evocamos. Ele pode estar encarnado ou em outra parte. Entre os espíritos que se apresentam, deve o médium distinguir aquele que solicitamos. Caso aí não esteja, pode tomá-lo por outro espírito simpático à pessoa que evoca. É uma espécie de fake news espiritual, né, Beto? É assim mais ou menos, né? Um fake newsinho para o bem. Eu não sei se é verdade. Vocês se viram aí, vão julgando as coisas. Aí o vidente descreve o espírito que está vendo, mas nem sempre pode garantir que se trata daquele que foi evocado. Olha que coisa, né? Se o espírito que se apresenta é sério, não se enganará quanto à sua identidade, porque ele tomará a visão mais próxima do que foi evocado. Nós temos um fato curioso,
que é a transfiguração do Monte Tabor, Jesus, Moisés e Elias. Dizem alguns estudiosos que Elias, não tenho nenhuma prova, viu, gente? Estou narrando o que já li. Possivelmente, Moisés tomou a aparência daquele profeta antigo e Elias, um profeta mais 1000 anos depois. Mas é só para ilustrar o caso. João, já deu Quando tempo. os espíritos são bons ou maus, João, depende. 15 Já minutos morreu? Já. Foi 10 Passa- ou 15, seu Anderson. tem 15 e 20 já. Renatinho, eu falo mais. Mas eu acho. Isso é um carrasco. Beleza, Anderson, vamos aí. Obrigado, João. Até já. Daqui a pouquinho, João continua. Deixa eu passar para frente aqui. Pessoal, agora vamos para Marcos, né? Marcos, meu amigo, libera seu áudio aí. Pra gente liberar seu tempo aqui também. Pronto, tá zerado, viu, Marcos? Fica à vontade, meu. Não tá chegando seu áudio, não, Marcos. Tá sem áudio, Tá Marcos. sem áudio. Aí nós Não. vamos ter que ser médiuns audientes. Aí. Tá desativado o mudo, Marcos, mas não tá saindo seu áudio. Tá desativado. Aqui não tá mudo, não. Tá desativado, mas não tá chegando seu áudio aqui. Tenta ver se não é o fone. Não tá ouvindo nada que você tá falando, não. Alô? Agora eu ouvi. Bom, o artigo que nós vamos fazer estudo se refere a conversas familiares. Ei, não, aqui não. Jailma, só um instante aqui. Fique tranquilo, meu amigo. Faz parte. É o Neto que está aqui querendo brincar de paquinete aqui. Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo, viu? Bom, o artigo de hoje é Conversas Familiares do Além-Túmulo, e aí Kardec vai evocar dois espíritos, os de Dúculos e de Diógenes. O primeiro, ele vai inicialmente fazer com que haja uma descrição do médio Adrian, que ele vai fazer uma correlação da apresentação desse espírito, da forma como ele se apresenta, rosto comprido, tal, como assim o conheceram. Porque ele, de certa maneira, ele tem um respaldo muito grande pela flexibilidade mediúnica da vidência dele, né? Então, o que é que vai acontecer? Assim que ele evoca esse espírito e que Adrien faz a descrição, ele diz assim, ele começa com aquelas perguntas costumeiras, porque Kardec, por ser um cientista, ele vai assim investigar a fundo essas questões e ele diz assim, lembra da sua última existência na Terra? Ele, bom, perfeitamente, tal, aquela coisa toda. E aí ele vai investigando até tirar algumas questões mais substanciais em torno do entendimento da vida além da morte desse sujeito. O que assim mostra bastante, porque ele, na verdade, ele viveu uma vida assim de frangalhos, tentando contestar as circunstâncias materiais, mas no fundo de tudo isso, que eu assim considero interessante, é a questão de que ele fazia isso por vingança. E se ele fazia isso por vingança, obviamente o objetivo dele não era de demonstrar que ele estava fazendo em torno de um processo, de uma luta que poderia moralizar as pessoas pelo fato de que ele não exigiria, seja roupa ou qualquer coisa. Aqui em Jacobina tem um sujeito que a barba dele é desse tamanho e ele vive extremamente como se fosse um mendigo.
consequentemente, vive catando latinha, fazendo uma série de coisas. E aí o pessoal, que as contas hoje no bancárias certamente diz um pouco de cada um, diz que o sujeito ele é extremamente rico e ele vive como se tivesse numa extrema miséria. Não sei qual seria o objetivo, né? Então, Kardec ele começa a avaliar essas questões e ele diz o seguinte: se era a vingança, custava-lhe bem caro, porque durante longos anos privou-se de todos os prazeres sociais para satisfazê-la. Não acha isso um tanto duro? Aí a resposta do espírito: eu não me alegrava, eu me alegrava de outras maneiras. Aí a gente volta àquela questão da escala espírita e começa a observar que na terceira ordem, tanto os espíritos levianos, os zombeteiros, eles sentem prazer justamente pela questão de ver o outro se estabocar em qualquer lugar ou, de uma maneira, falir diante daquilo, do seu propósito maior. E ele ainda dizia assim: havia ao lado disso um pensamento filosófico e, por isso, que comparava-se a Diógenes. Aí ele diz assim: havia alguma relação com a parte menos sadia da filosofia desse homem. Para que a gente possa compreender melhor essa situação, mais adiante, Diógenes vai ser evocado e Kardec faz uma pergunta também a Diógenes sobre Dúculos. E, consequentemente, Diógenes ele não tem uma aprovação em torno da percepção que ele havia vivenciado, porque existe uma coisa muito interessante. Quando Diógenes vai falar a respeito dessa questão, diz: eu vim de muito longe. E você veio de onde? Eu vim de um outro planeta em que eu estava reencarnado. E ele vai falar a respeito da vida nesse planeta nas condições específicas e, consequentemente, daquilo que ele se apropriou por lá, porque ele se considerava como escravo. Na verdade, lá não existia essa escravidão em torno das diversas ordens, seja do capitalismo ou do escravismo que eles provavelmente tenham vivido naquele período, né? A questão dos modos de produção nessa época são bastante peculiares e o processo de exploração também é muito grande. Então, frente a essas questões, ele também vai falar a respeito com Dúculos e procurar sobre a questão de como é que ele se encontrava. Eu estou na erraticidade, porque ele anteriormente fez uma pergunta também envolvendo se ele tinha conhecimento de alguém, que tinha conhecimento, que era simpático pelo fato de que tinha recebido alguma ajuda desses indivíduos e que viria um palácio, eu acredito que é uma praça, não sei o que, Royale, em que as pessoas acabavam frequentando, porque ele estaria lá, já que ele combatia tudo isso. Por que agora, depois de falecido, ele voltava a frequentar? Disse: bom, eu frequento por conta de que eu vejo praticamente todas as pessoas. Então, o que é que acontece? Frente a essas questões, você vê especificamente, quando Kardec vai teorizando e colocando algumas descrições, você vai percebendo a questão do espírito em que se encontra em um nível de inferioridade. Depois ele vai mais adiante e procura a evocação de Diógenes. O médio Adrien faz uma descrição, fonte larga e de ossos frontais bem pronunciados, nariz fino, aquela questão que eu digo assim,
que quem vê geralmente parece que fotografa, porque você parece que, me perdoe a expressão, se o sujeito tiver de cueca ou de calcinha de bolinha, até isso, no contexto geral, as pessoas que estão ali vendo sentem essa percepção. E o que é que acontece? Ele vai dizer roupa branca, muito suja, pernas e braços nus, corpo magro e ossudo, que é a questão desse filósofo da antiguidade. E aí ele vai dizer, pergunta-se, bom, você se importa em responder algumas questões? Ele disse, não me importo em responder questão nenhuma, será sempre um prazer esclarecer a respeito dessas questões. E aí Kardec pergunta assim, bem, a existência que vos conhecemos sob o nome de Diógenes, o cínico, foi proveitosa à vossa felicidade futura? E ele disse, muito. E aí ele vai, nesse exato momento, ele vai explicar que, frente a essas questões, ele trabalhou em favor de si mesmo, que as pessoas poderiam ter, de alguma forma, recebido essas instruções e ter se sentido, de alguma maneira, compensado frente às questões morais, éticas, e que ele, de certa maneira, ele colocava, porque o trabalho de Diógenes é um trabalho extremamente humanista e de um desapego fora do comum, o que vai colaborar com o pensamento da doutrina espírita em relação à questão de que nós precisamos trabalhar nós mesmos, nos desapegar das nossas imperfeições, porque retornaremos para o mundo espiritual conforme ou consoante aquilo que nós traçamos diante dessas questões mais profundas. E aí ele, bom, eu trabalhei muito e poderia aprender também comigo, as pessoas poderiam ter aprendido. E ele vai dizer que o objetivo dele, quais as qualidades que gostaria de ter encontrado no homem. Aí ele vai falar a questão da firmeza. Para a gente entender bem essas questões, nós vamos perceber que esse Diógenes que se apresenta no atual estágio, ele é uma pessoa extremamente humanista e que, no desenrolar do tempo, e aí Kardec pergunta, quando você desencarnou aqui, você reencarnou na Terra? Ele disse, não, eu não reencarnei na Terra, eu já fui para um outro planeta. Coisa que, quando se trata de Dúcros, você vai observar que, nesse exato momento, ele ficou muito tempo na erraticidade, assim como ele estava. E ele diz assim, eu reencarnaria em outro planeta, poderia reencarnar, ele gostaria de reencarnar porque ele se sentia livre, estaria no espaço, viu outras situações e ele poderia reencarnar. Eu até fiz assim, uma alusão em torno de que, se a vida aqui na Terra é um processo em que a gente, de certa maneira, não sai daqui antes que pague até o último centil, isso não é, na verdade, uma complementação em outro planeta. Não sei se o pensamento estaria correto, mas uma questão que ele afirma que isso seria uma complementação. E essa complementação parece vazia em relação às questões pertinentes aos karmas, eu poderia dizer a respeito disso, ou a lei de causa e efeito, porque o sujeito teria, de alguma forma, de estar ligado às questões de provas e expiações, já que é característica nossa aqui no planeta, e ele vai dizer que poderia reencarnar num planeta muito melhor. Mas o que me chamou mais a atenção foi que, quando se pergunta a Diógenes sobre a questão dos filósofos, aí ele disse, o que você preferiria? Bom, eu preferiria Sócrates. E por que não Platão? Porque Platão era duro. Platão era duro. O Sócrates ele tem uma medida muito melhor. Platão tem uma filosofia severa,
E ele diz assim, eu não admiti os poetas. Quando a gente vai tratar dessas questões, entra a questão também da linguagem dos espíritos, aquilo que fundamenta o reconhecimento do ser, que Kardec, de certa forma, vai aqui estruturar o seu pensamento. Ele diz assim, na questão número 14, em verdade, aquilo que se contava de vossa entrevista com Alexandre, que assim, ele estava lá à frente, é verdade? Ele disse, bom, é verdade, a história é que truncou, ou, de certa forma, ele vai basear em todas as questões que as pessoas acabam deturpando o pensamento, mas que ele esteve diante de Alexandre. Ele diz assim, que Alexandre disse assim, se ele não fosse Alexandre, ele seria Diógenes. Aí ele vai dizer, bom, a coisa não é por aí. Primeiro porque Alexandre era um cara extremamente egoísta, e aí ele vai enumerar as qualidades desse espírito, dizendo que jamais ele iria, pelo orgulho que ele possuía, jamais ele queria ser uma pessoa, um Zé Ninguém que se apresentaria naquela sociedade. E ele vai dizer que Dúclio é um sujeito que se perdeu na reencarnação, porque ele fugiu do objetivo maior, que era o objetivo moral, o objetivo ético, que se estruturava sobre a questão da reencarnação, que ele estava aqui na Terra. Ao contrário dele, ele houve uma ascensão. Aí eu volto Marcos. à questão de que, vou encerrar, eu volto à questão de que tudo isso não passa não é só uma compensação, mas algo que implica num processo de valorização e, ao mesmo tempo, de acumulação de saberes para, assim, passar para um grau melhor. Beleza. Vou passar aqui agora para Roberval. Fred deixou uma sugestão de que a gente aumentasse para 15 minutos, mas eu não vou mexer nisso, Fred, porque apesar da burocracia ser um saco, mas ela muitas vezes nos salva de muitos problemas, né? Principalmente quando a gente fala de pensamento. A gente sempre vai haver divergências de pensamentos, e aí quando a gente começa a abrir exceções, vai sempre ter um certo momento lá na frente que uma outra pessoa vai ficar chateada. Ah, mas hoje eu queria, e da outra vez você deixou, e hoje eu acho que para mim é mais importante e você não está me dando tempo. Então, para evitar ter um lado ruim e um lado bom, como a gente decidiu, vamos seguir o que a gente combinou. Beleza? Roberval, 10 minutos. Ok, bom dia para todos. Anjo da guarda. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá beleza. Sim, tudo bem, ok. Então vamos lá. Na verdade, esse tema me surpreendeu muito. Apesar de todos nós já conhecermos a questão do anjo da guarda, mas Kardec coloca aqui de uma forma até então, eu não tinha parado ainda para poder perceber a beleza, o encanto, a doçura dessa doutrina do anjo da guarda. E ele inicia dizendo justamente o seguinte: pensar que tendes junto a vós seres que são superiores, que aí estão sempre para vos aconselhar, para vos sustentar, para vos guardar, ajudar a escalada áspera da montanha do bem, que são amigos certos e mais dedicados do que as mais íntimas ligações que possais estabelecer sobre a terra. Não é uma ideia consoladora? Daí, quando eu comecei a fazer essa análise, eu comecei a observar a grandeza que é essa dádiva divina de nós termos esse anjo de guarda, esse espírito amigo, esse espírito protetor, que tem essa ligação íntima conosco e que está ao nosso lado justamente para nos auxiliar dentro dos limites que cada um de nós sabemos, e eu não vou aqui trabalhar essa parte, mas o que me chamou muito a atenção, e o tempo é curto, eu vou ter que ser bem sintético, é que esse conhecimento ele acaba mexendo muito com a gente. Nós que lidamos no dia a dia do centro espírita,
Eu já questionei algumas vezes. Nós realmente acreditamos que possuímos um anjo da guarda? E se nós acreditamos que ele existe, nós vivemos como se ele realmente existisse, ou nós não damos o devido valor a essa bênção que Deus colocou ao nosso lado? Nós temos o hábito de consultá-lo? Se nós temos esse anjo de guarda como um confidente, como um amigo, como um conselheiro, qual o nosso nível de conversa com ele? Qual a nossa interação com esse anjo de guarda? Eu acho que nós não damos ainda a devida atenção, o devido carinho, cuidado que merece, e é uma ferramenta muito boa no nosso processo de evolução, e nós ainda não conseguimos ativar. Essa é a minha visão, essa é a minha percepção. Mas quando você tem alguém que participa com você, que compartilha teus sentimentos, teus pensamentos, suas ideias, e eu tenho certeza que muitos acham isso uma coisa meio que incômoda. Você compartilhar pensamentos, desejos, sensações, tudo isso é um pouco complicado, porque mexe com o seu íntimo, mexe com o seu interior, mexe com a sua privacidade. Daí eu acho que tem muitas pessoas, muitos de nós, que ainda para e reflete, pensa um pouco e acaba não dando a devida atenção. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, não dá para você esconder nada dele. É o que está dito aqui na mensagem, né? E o apóstolo Paulo, naquela sua colocação, nos disse que nós somos cercados por uma multidão invisível, daí nada que tu vieres a fazer será ocultado, né? Nós teremos que ter tudo isso às claras. Então, esse conhecimento, isso aí, vai mexer com o nosso interior a partir do momento que nós possamos entronizar justamente essa ideia, né? E temos esses amigos com os nossos guias. E Kardec coloca, nós temos que buscar ser guiados justamente por eles. Isso aí é uma coisa também muito interessante que eu achei. Mas uma outra coisa também me chamou muito a atenção. Alguns de nós, por acaso, já começamos a fazer um trabalho de contato consciente com esse nosso anjo de guarda? Quem de nós já evocou esse seu anjo de guarda? Quem de nós já buscou o diálogo com ele? Porque na leitura aqui ele coloca muito bem. Eles gostam, eles buscam, eles querem essa participação. E nós não estamos ainda dando a devida atenção a esse nosso companheiro, esse nosso amigo, que tem essa missão árdua de nos acompanhar em todos os lugares, como foi colocado aqui, nos hospitais, nas casas de deboches, ou seja, na nossa vida, ele tem essa missão de nos acompanhar. Sabemos, mais adiante, no decorrer do estudo, as limitações, algumas questões, o respeito ao livre-arbítrio, mas eu volto ao questionamento. Nós já evocamos esse nosso anjo de guarda? Já dialogamos com ele? E eu imagino, se nós ainda não fizemos essa parte de contato, de diálogo com esse ser que está bem próximo de nós, que está à nossa disposição para que nós possamos consultá-lo, conversar com ele, não que isso vire rotina de você, tudo que você quer fazer, você consultar seu anjo de guarda. Eu não estou falando disso. Mas da possibilidade de você ter uma segunda opinião, você ter algo que chega à nossa mente justamente como uma forma de aviso, e ele narra isso justamente na leitura. Já que nós estamos num campo de pesquisa, e foi falado aqui há algumas reuniões atrás, por que nós não iniciarmos dentro da nossa casa um campo de pesquisa dessa natureza? Temos médiuns, né? De repente podemos começar a trabalhar isso aí. Esse contato com o nosso anjo de guarda que é de fundamental importância para nós. E eu ainda levo a coisa mais adiante. Para mim, por exemplo, que já tenho um bom tempo de doutrina espírita e não tinha atentado ainda devidamente para essa questão, imaginem vocês as pessoas que participam, que convivem na casa espírita conosco.
Elas não fazem uma ideia clara, concisa disso aí. E essa ideia, eu acho que ela tem que ser divulgada, ela tem que ser massificada. As pessoas têm que ter esse conhecimento e saberem que elas dispõem dessa ferramenta, desse mecanismo de auxílio, de ajuda que foi colocado ao nosso lado. Eu acho que nós precisamos repensar sobre isso, trabalharmos isso para que as pessoas ganhem essa consciência que nós estamos ganhando agora, porque isso fundamentalmente vai nos auxiliar na nossa jornada, na nossa caminhada. Eu tive algumas experiências, eu vou narrar aqui para vocês uma rapidinho. Nós temos um amigo e ele passou por uma situação muito difícil, de uma perturbação mental, fruto de um processo obsessivo e outras coisas mais. E nós o auxiliamos durante muito tempo e passamos uma série de dificuldades. Quando foi um dia, eu entrei no banheiro, fiquei diante do espelho e fiquei olhando e comecei a me questionar, mas, meu Deus, tanto que a gente conversa, tanto que a gente pede, tanto que a gente mostra para que ele possa enxergar o que está acontecendo com a vida dele e ele não consegue enxergar. Como é que pode uma coisa dessa? Nesse exato momento, eu ouvi, da mesma forma que vocês estão me ouvindo agora. Isso é a mesma coisa que acontece com nós e com vós. Tantas vezes nós te pedimos, te falamos, vos falamos e vocês não ouvem. Rapaz, naquele momento eu entendi naturalmente que era o Espírito Protetor, o anjo de guarda, que devolvia para mim aquilo que eu estava tentando auxiliar e ele dizendo que fazia a mesma coisa comigo. Eu achei isso, assim, para mim foi, na época, foi muito forte, porque foi muito nítida a colocação dele. Eu ouvi isso aí. Mas eu acho que nós temos que começar esse treinamento, começando naturalmente por um processo de silêncio íntimo, silêncio interior, para que possamos começar a estreitar esse laço de amizade, de fraternidade, que é justamente com o nosso anjo de guarda, com os nossos espíritos amigos, protetores, para que tenhamos um suporte melhor. Eu confesso a vocês, adorei esse texto, certo? E grifei aqui algumas questões que eu achei de fundamental importância. Justamente quando ele diz: não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, ficai sempre em contato conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São estas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e que se espalharão como um oceano sem limite para afugentar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí, homens de talentos, educai os vossos irmãos. Não sabeis que obras assim realizais. É a obra do Cristo que Deus vos impõe. Eu já sei, o tempo já venceu aí, passou 35 segundos, mas o tema eu achei fantástico, empolgante e confesso que um dia eu vou fazer essa evocação. Um abraço a todos. Pronto, beleza, Roberval. Primeiro, parabéns aos três, ótimas explanações, certo? Pessoal, pelo tempo que a gente tem hoje, eu vou dividir os comentários, eu vou dar 4 minutos para cada um fazer os comentários, depois eu vou passar para João, Marcos e Roberval novamente, e eles terão 4 minutos cada um também para fazer, e depois eu vou devolver para todos e dar mais 3 minutos para cada um, tá? Nessa administração de tempo, ficou contado, eu hoje não vou fazer comentários, vou ficar só fazendo a administração, porque eu acho que os temas foram bem abordados e eu sei que vocês vão trazer muita coisa interessante, certo? Então eu vou chamar a Fred primeiro. Fred, pode ser? Pode começar por você? A Fred aqui, que Fred hoje está feliz, está comentando bastante aqui no chat. Aí o pessoal usem o chat, igual o Fred faz, né? Para a gente continuar o debate. Vai lá, Fred. 4 minutos, tá? Eu hoje? Tá certo. Eu já comentei um bocado no chat. Já esgotou meu tempo. Sobre o primeiro texto, eu não vou comentar nada, não, porque é muito próximo, né, do
que a gente já comentou a semana passada, né, do médium, né, já está bem dissecado um pouquinho essa questão dele, né. Sobre o segundo texto, eu gostei muito da abordagem da evocação de Diógenes, né. Eu acho interessante, uma das coisas que ele fala que me chamou bastante atenção, e Marcos colocou muito bem essa parte aí, a parte quando ele disse que desde a última reencarnação dele, né, em Atenas, ele não mais reencarnou no planeta Terra e ele vivia em mundos onde ele não era mais escravo. Aí eu fiquei curioso, mas quando Diógenes era escravo, mas aí ele se refere à questão moral, ética. Ele não fala da questão de ser escravo no sentido que a gente conhece material, né? Ou seja, ele dá a entender de que quem reencarna na Terra ainda continua escravos, né? Muitas vezes escravos das suas paixões, né? Dos seus vícios, né? Dos seus limites. Então, é uma frase solta dele, mas que eu acho que é bem interessante e importante na evocação dele e que muitas vezes a gente passa batido nela e não percebe a essência, né? Do que ele quer dizer sobre isso aí, né? E felicidade dele, né? Que não tem reencarnado mais na Terra. Espero que ele esteja reencarnando em mundos melhores, né? E não iguais ou até inferiores à Terra, não sei, né? Aí realmente eu não me aprofundei nessa questão. O tema que eu mais me aprofundei e me interessei na questão foi mais o de Roberval, né? Os Anjos da Guarda, porque eu acho que o texto é curto, muito resumido, mas no item complementar do Livro dos Espíritos, né, que vai da questão 489 a 521, para vocês terem ideia como o tema chamou a atenção de Kardec e os espíritos responderam todas as questões sobre isso, né, com comentários de Kardec, inclusive, né, onde se dá muita ênfase a essa questão do espírito protetor. E lá os espíritos falam que esses espíritos protetores ou anjos da guarda, eles não são necessariamente pessoas que podem nos amar. Podem ser pessoas que estão apenas em missão necessária para redimir alguma situação que nos envolve. E em muitas situações eles não são conhecidos nesta encarnação por nós, não é? Tanto é que Kardec pergunta por que não pode se perguntar os nomes, ou se poderia se perguntar os nomes desses espíritos protetores, né? E eles respondem que, de certa forma, que não há necessidade, porque muitas vezes esses espíritos só são conhecidos em encarnações anteriores. Então não adianta falar que era Antônio, que você não vai lembrar dele nessa encarnação, né? E aí tem uma série de coisas. Então, como o tempo é curto e antes já está me puxando a orelha aqui, né? Eu acho que esse tema Anjos da Guarda ele é muito profundo, vai além apenas daquela situação da gente chegar e dizer assim, não vamos falar de Anjos da Guarda não, que isso é bobagem, isso é assunto pequeno, é café pequeno. Não, os espíritos protetores, eles fazem parte da nossa história, né? E acho que deveria ser aprofundado um pouco mais sobre isso, por isso que eu sugeri que desse mais 15 minutos, mais 5 minutos, porque o tema era realmente bem mais interessante do que o Aldrin, por exemplo. É isso. Deixa eu passar para Cristiana. Cadê a Cristiana? Voltou já? Não, voltou ainda não. Eu vou passar para o Robertinho. Robertinho. Então eu tenho 4 minutos, né? 4 minutos. Deixa eu cronometrar aqui. Olha, a abordagem dos 3 assim foi excelente, viu? Parabéns hoje pelas abordagens. O Roberval, né? Porque se você observar, tudo que tem lá no artigo está na questão 495 do Livro dos Espíritos, né? E que há justamente a complementação das outras questões, a 389, 421, mas foi muito bem elencado, abordado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar montar uns links aqui que eu achei muito interessante em relação à vidência do Adrien, né? Porque tem uma parte lá no artigo que fala o seguinte: os retratos do Sr. Adrien, todavia, nem sempre são infalíveis. Então, faz a abordagem em relação a quê? Ao corpo perispiritual. Aí o Kardec fala sobre o invólucro que nós, quando desencarnamos, apresentamos no mundo dos espíritos, né? Que é o perispírito.
E aí ele coloca que nos primeiros instantes que se segue à morte, enquanto ainda existe um laço entre as duas existências, maior é a semelhança. Porém, essa similitude vai se apagando na medida do tempo, né? E esse envoltório acaba se tornando estranho. Pode, entretanto, sempre retomar essa primeira aparência. Então, a gente faz aquele link lá em relação às comunicações com o Dulcus e com o Diógenes, né? Quando ele se apresenta para o Adrien, eles mostram as características da última encarnação. Não obstante, o caso do Diógenes, ele está em outro mundo, ele se apresenta ao Adrien como da última encarnação, com a mesma roupagem perispirítica. Tanto é que, quando se pergunta se ele vai se apresentar da mesma maneira, ele fala, se você quiser, eu trago até a lanterna, né? E para quem não conhece muita história, ele andava pela rua, ele era muito irônico, ele andava com a lanterna e um dia questionaram por que ele usava essa lanterna. Ele disse, porque eu estou procurando um homem de moral. Olha que coisa interessante, né? Então, a roupagem perispirítica, ela tem essa chamada modelagem. Que legal, né? Então, a gente, dependendo, claro, da sua evolução espiritual, da sua capacidade de manipulação do corpo perispirítico, você pode alterar esta roupagem. Agora, o mais interessante que a gente pode abordar é o seguinte, que esta questão do corpo perispirítico, não com esse nome perispírito, né, mas essa abordagem vem de muito tempo. Por exemplo, a gente pode encontrar, na realidade, essa abordagem por parte do Paulo de Tarso. Ele fala lá em Coríntios 15, do 35 a 49, ele fala sobre um corpo celestial, um corpo espiritual, e fala sobre o corpo terrestre. Tá? A gente pode encontrar também num artigo da Revista Espírita de 1865, de janeiro de 1865, descrevendo um cientista chamado Wetzel, que ele vê a comunicação, a apresentação, na realidade, a esposa da desencarnada se apresenta, ela diz, olha, Carlos, eu sou imortal de nos reveremos, e ele faz uma descrição desse corpo perispirítico. Ele diz o seguinte, a alma, depois da morte, seria envolvida por um corpo etéreo luminoso, por meio do qual poderia tornar-se visível, que ela poderia usar outras vestimentas por cima deste envoltório luminoso. Então, isso só comprova a existência desse corpo perispiritual e que os médios videntes, quando veem esse corpo perispiritual. Meu tempo acabou, então vamos para o segundo. Eu vou esperar o segundo momento, que são mais 3 minutos, tá bom? O bicho foi ligeiro, foi no tempo mesmo. Beto? O som tá bom hoje? Tá. Bom hoje? Dá para ouvir. Pronto, eu gosto de você assim na tela. Né? Esse negócio de botar só aí o Revista Espírita, tem que ver o rosto de cada um, rapaz. Bom, gente, eu vou começar aqui pelo anjo guardião. Quando ele diz assim, que nem nos cárceres, nos hospitais, nos lugares de vacilão tem, né? Então leva a nós crermos que nós podemos ser um anjo guardião dessas pessoas, né? Que já temos condição. Então, quando eu falo de anjo guardião, depende também da pessoa que está sendo protegida. E nós podemos ser. É bom a gente ficar atento, porque a gente fala do anjo guardião pensando que a gente também não pode ser. É um negócio interessante. A gente sempre se exclui. Mas nós podemos, cara. Nós podemos ser, não é? E depois ele diz assim, conhecer esta verdade, quantos vos ajudaria nos momentos de crise? Nós preferimos com a crise. Nós preferimos ficar com a crise do que recorrer ao nosso anjo guardião. Já reparou isso? Às vezes a gente se afasta do centro. Quando a coisa está preta, não, o anjo guardião está ali. Vá para lá, vá para o centro, vá estudar. Aí diz assim, não, vou dar um tempinho, vou ficar em casa. Mas estou acompanhando tudo, viu? Mentira, não está nada, porque é a convivência que faz o nosso crescimento. Ninguém estuda sozinho a doutrina. Aprendemos o conhecimento. Agora, vivenciar não aprende, não. Sozinho não vai.
a gente quer ser Diógenes, vai se acabar. Você viu aí que ele se acabou aí, viu? Chegou lá que ele mudou as coisas. Depois ele diz assim, não pensei em lhe ocultar nada, pois que eles têm olhado de Deus e não podeis enganá-lo. Então não adianta. Para mim, o anjo guardião, o espírito protetor, é o único espírito que tem acesso a todos os nossos sentimentos e pensamentos. Senão não poderia nos ajudar. Eu acho que Deus já dá essa para ele, não é? E o que o Roberval falou, né? Da evocação do nosso anjo guardião, aquele negócio todo, indiretamente a gente evoca. Não tem jeito. Toda a aflição nossa já evocou ele. Se a função dele é essa. E ele tenta de toda maneira, viu, Roberval? Ele não consegue com a gente, aí manda a nossa mãe, fala com a nossa mãe, ela dá conselho, a gente não aceita. Fala com aquele cabra que está no centro, fala, a gente diz que o cara é chato, que o cara só quer ser bonzão. Ali onde o guardião, ó, tentando colocar para nós. E a gente deixa para lá. E ele deixa o livre-arbítrio, mas ele tenta de tudo, viu? Tanto é que ele diz assim, quantas vezes o guardião pode dizer assim, se você tivesse seguido isso, né, não estaria passando por isso. Porque a gente não quer ouvir. É só isso. A gente não quer ouvir, né? Deixa eu ver mais o que eu botei aqui. Foi isso aí do anjo guardião. É bom a gente ficar atento com eles, né? Atento. Tem quantos minutos aí? 1 minuto? Falta 40 segundos. Dá tempo de eu falar aqui uma besteira. Sobre esse Adem aí que está dando o que falar, diz assim, os retratos do seu Adem, todavia, nem sempre são falíveis. Isso quer dizer que ele falhava também, que beleza, hein? Eita, rapaz! Isso quer dizer para todos nós que pegamos as coisas, às vezes não dá certo uma coisa, a gente pega de forma geral para a doutrina espírita, como a gente falou a semana passada. De um acontecimento, a gente generaliza, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é? Ele chama atenção para isso aqui, para nós. Mas depois eu continuo. Pronto, beleza, Roberval. Roberval Beto. Cristiano não voltou hoje, então a gente vai dar continuidade. Eu vou devolver a fala para Marcos primeiro, né? E eu vou fazer um pequeno comentário, que eu achei interessante o que Beto falou. Até escrevi aí, né? Eu achei interessante o que Beto falou. Só que eu acho que existe um detalhe aí, como eu botei, né? O nosso pensamento, como é a função do anjo da guarda, né? Quando a gente entra em sofrimento, eu concordo, de certa forma, o nosso sofrimento, o nosso sentimento já chama a atenção dele. Mas o fato de exercer, eu entendo o Roberval, de exercer a evocação, né? É você exercer a sua vontade, né? Aí, por quê? A gente pode falar a mesma coisa de Deus. Por que a gente faz a prece? Deus sabe que a gente precisa e que a gente quer aquilo. Porque ele espera que a gente exerça a nossa vontade, né? E aí talvez, Beto, talvez, né? Talvez aí esteja o detalhe, né? Porque o fato de a gente evocar ou procurá-lo diretamente, lembrar dele, né? Pedir o auxílio dele, a gente exerce naquele momento a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, como você bem botou também, entendeu, Beto? E aí ele fala, não, tudo bem, então eu vou tomar minhas atitudes aqui. Mas ele está ali sempre do lado disponível, é o entendimento que eu tenho, tá, gente? Eu entendo o raciocínio do Roberval, fico com ele, e entendo o raciocínio do Beto também. É bastante interessante, mas eu ainda acho que é importante a evocação. Certo? Porque facilita. Isso. Facilita. Exato, é porque, de certa forma, a gente exerce diretamente a nossa vontade, né? De uma forma mais direta, né? Menos, vamos dizer assim, empurrado pela barriga. Vamos dar seguimento, Marcos Pessoa. Não, João, gente, pelo amor de Deus. Foi João que falou primeiro. Perdão, João. Deixa eu pedir aqui para você liberar seu áudio. João, 4 minutos, beleza, meu amigo? Tá me ouvindo? Tô sim, beleza. É interessante observar a respeito dos anjos guardiões que essa mensagem está assinada por Agostinho Luiz, como diz o Beto, tirando o santo. Mas, e Kardec, quando faz as observações, entra no samba, porque o Livro dos Espíritos não fala em anjo guardião. Fala em espírito protetor, familiar e simpático, né?
as 32 perguntas sobre o assunto devem ser relidas. Mas não vamos, então, dizer que está ninguém certo nem errado. Porém, a ideia do anjo, que é rançosa, com todo respeito aos irmãos católicos, deve ser tirada aos poucos da doutrina. E ainda tem mais um problema, Anderson, que no Evangelho segundo o Espiritismo tem várias mensagens repetindo a palavra anjo guardião. Por isso que eu citei aqui dias atrás, Messias André Drumas fala que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma concessão ao meio, diplomaticamente, para não brigar. Mas a gente vai aos poucos esclarecendo a humanidade. Sobre ainda o médio Adrien, o Roberto quase fala tudo, danado inteligente, mas ficou um detalhezinho aqui no final. Quanto maior for o número de pessoas reunidas, maior será a variedade de espíritos e maiores as possibilidades de encontrar antipatias. Veja, por isso Kardec chega a recomendar, mas vamos ver isso na revista mais adiante, que é melhor 10 grupos de 10 pessoas do que um grupo de 100. Há mais homogeneidade de pensamentos, mais simpatia, menos discordâncias entre os seus membros e por aí afora. Sobre o trabalho do Marcos, do Diógenes e do cidadão lá da briga, o que acontece é o seguinte: Diógenes, como a gente sabe, combateu Sócrates, porque Diógenes chegou a criar, não sei se oficialmente, a escola da filosofia cínica. E o interessante, ele era realmente contemporâneo de Sócrates. E aqui ele reconhece a superioridade de Sócrates, e nós vamos ver que Kardec aproveitou na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo toda a doutrina socrática, colocando-a como complemento de Jesus. Assim, é importante ver isso, porque Sócrates, no nosso acanhado entendimento, é um dos espíritos mais evoluídos que pisou na Terra. A outra coisa também, que a gente poderia, mas não falamos, antes que não houve tempo, é a questão do louquinho de Bayonne. Porque a gente sabe que a questão da materialização, semimaterialização, aparições, foi um assunto que sempre veio criando polêmica no movimento espírita. A gênero, o tempo que um espírito pode ficar materializado, enfim, não chegamos até agora a um consenso, até porque a ciência não tem material humano para a ectoplasmia, vamos chamar assim. Mas seria ótimo se a gente, durante a semana, pudéssemos dar uma olhadinha em tudo isso aí. E São Luís está junto dessa... Tempo, viu, João? Tempo voou. Meu Deus do Aqui, céu. né, aqui é que nem a propaganda do Bameirinho, vocês lembram, né? Tempo passa, Deixa tempo pra lá, voa. deixa pra lá. Até a semana que Ave Maria, quanto encrenca. Ai, gente, deixa eu passar pro Marcos Pessoa aqui. Cadê o Marcos? Eu gostaria de frisar aqui a respeito do quadro de qualidades buscadas por Diógenes no período da encarnação em Atenas. E ele diz assim, ele vai até salientar aqui que ele buscava encontrar um homem de coragem, ousadia, segurança de si mesmo sobre os homens pela inteligência. Que eu acho que é o que acontece geralmente em todas as academias, em todos os lugares, porque as pessoas parecem que almejam saber mais do que os outros. E aí a gente precisa colocar a humildade nesse sentido para que a gente possa aprender com os outros e fazer com que os outros aprendam. E aí ele volta e diz, e agora nesse atual estágio seria o homem de abnegação, a doçura e o poder sobre os homens pelo coração, que é o que aquele que se espiritualiza sabe realmente, de fato, sobre essas questões.
porque se convence pelo coração, não somente pela inteligência ou pelas emoções que vão fazer com que o sujeito possa se apresentar dessa ou daquela forma, porque no final de tudo isso, o que vale, às vezes eu fico assim me perguntando por que tanta nomenclatura e a gente às vezes acaba se apegando a pequenos nomes que é apenas para, didaticamente, a gente tomar conhecimento e compreender melhor, do que propriamente deixá-los assim ou assado, mas a gente precisa entender que na nossa linguagem, por ser pobre, a gente precisa de utilizar algumas questões. Quem tem conhecimento e já avançou, obviamente não vai estar precisando utilizar esse ou aquele conhecimento. Eu só queria me reportar essa questão pela qualidade de Diógenes, do sujeito que ele representava. E ele, quando ele trata de falar sobre moral, Roberto até citou aí alguma coisa, quando ele diz assim: quanto mais procuro por homens honestos, mais admiro meus cachorros. Né? Então, às vezes, a questão é onde está a nossa honestidade, e isso faz com que a gente comece a refletir sobre o nosso papel enquanto espírita, enquanto pessoa, para que a gente possa melhorar. Porque a felicidade deveria vir de dentro do homem e não do seu exterior. Às vezes é visto no momento da intimidade consigo mesmo, dentro de um barril. E essa é a questão. Por que não a gente estar sozinho e procurar ser ético em todos os momentos, em todas as questões? Fecho aqui. Eu vou passar a palavra para Roberval agora. Pessoal, logo depois de Roberval, eu vou mudar a ordem e logo depois de Roberval, eu vou passar a palavra logo para Beto, porque Beto tem um compromisso, vai precisar sair, certo? Então, só vou mudar a ordem por isso, tá? E como coordenador do estudo, eu acho importante falar aqui 30 segundos, uma coisa que tem acontecido não só nesse grupo, mas em outros grupos de estudos, e eu queria chamar a atenção de vocês para isso, para que vocês reflitam sobre isso, tá? De vez em quando, querendo ou não, todos nós aqui temos as nossas ideologias, os nossos pensamentos, né, as nossas simpatias com os pensamentos. E, querendo ou não, muitas vezes, né, estudando Kardec vai se referir, né, a algo que seja contraditório a espíritos que nós simpatizamos, como Emmanuel, como André Luiz, ou a figuras encarnadas que nós simpatizamos, como Diógenes, ou como muitas outras figuras que existiram, Napoleão e tal. Que a gente entenda, certo? Que não precisa a gente defender aquilo que a gente acredita aqui, porque a gente não está debatendo as nossas pessoas nem os nossos princípios, certo, pessoal? A gente está tentando compreender a evolução do pensamento de Kardec, certo? Então, que a gente não fique triste, né? A gente tem direito em crer naquilo, em acreditar naquela filosofia, naquele pensamento, mas que a gente está tentando entender a evolução do pensamento de Kardec para compreender como ele chegou nesses pensamentos, tá bom, pessoal? Só que a gente sempre lembre disso. O objetivo não é discutir pessoas, mas pensamentos. Tá bom? Deixa eu passar para Roberval. Roberval, meu amigo, você 4 minutos, tá bom? Aí, agora vai. Agora, Sim. pronto, agora foi. Não, tranquilo. Eu acho que os temas que já foram abordados aí, eu basicamente não tenho nada para colocar. Eu ouvi a todos e, em parte, concordo com muita coisa. Quero retornar só um pouco para o tema de Anjo da Guarda. Eu falei aqui e eu fiquei analisando, observando, que nós falamos sempre em questão de pesquisa. Eu quero retornar isso aí. Eu não sei se é bom ou não, se teria algum proveito. É justamente essa pesquisa, nós podemos fazer uma evocação particular de nossos anjos de guarda e conversarmos com ele. Eu confesso a você que pouco na literatura espírita eu vi isso. Você ter essa conversa com o seu anjo de guarda. Nós temos médiuns, pessoas que têm uma boa capacidade, e eu acho que essa conversa seria uma conversa útil. Seria uma pesquisa que pode ser realizada, pode ser feita, porque nós almejamos conversar com espíritos muito mais evoluídos que vêm à nossa casa espírita, e nós não dispomos a conversar com nossos anjos de guarda.
ele estaria bem mais próximo de nós, poderia nos dizer a coisa de forma, né, bem mais clara, bem mais amigável, já que ele foi colocado aqui, tem a ligação conosco, das mais íntimas ligações. Então, esse contato íntimo com esse amigo, eu acho que seria coisa, seria experiência para a vida da gente. Por que não? Estamos num campo de experimentação. Falamos tanto de experimentação aqui no início. E eu acho que essa é das simples, das mais simples. Né? Faça cada um, tente fazer uma coisa dessa, para ver qual foi o resultado dessa experiência. Eu confesso a vocês o seguinte, olha, eu, no início, eu tive uma semana muito conturbada, vocês sabem, porque ainda hoje estou preparando a menina para enviar para Salvador, e na minha cabeça, eu não tinha condição nenhuma de fazer esse estudo, porque não conseguia coordenar as minhas ideias e pensamentos. Mas, de repente, foi chegando para mim a necessidade de fazer. Não, você vai fazer, estude. Não, você vai fazer, estude. E chegou um determinado momento, foi tão forte que eu botei no grupo, sim, vou fazer. Mas aquilo ali, vocês entendam, eu fui empurrado para poder fazer isso aí. Aí, lógico, eu parei depois. Quando eu comecei a estudar, todos aqueles pensamentos que estavam me perturbando a mente começaram a se dissipar. E eu me concentrei justamente no estudo e passei a me sentir muito melhor, inclusive mais confiante que nós iríamos poder resolver a questão material que eu citei para vocês. E eu entendi naturalmente que houve uma intervenção desse espírito protetor, amigo, certo? Que nos acompanha. Então, eu quero deixar isso aí como uma dica, uma ideia, uma sugestão para que possamos trabalhar mais essa questão. E mais ainda dentro da casa espírita. Colocar essa ideia na cabeça das pessoas. Isso é uma ferramenta muito forte no processo de evolução nossa. As pessoas precisam conhecer a fundo, como nós estamos tentando conhecer agora. Né? Campo de pesquisa, a gente reclamou tanto no início, precisava pesquisar, precisava ver alguma coisa. Aí um campo de pesquisa fantástico. Né? Bem simples, bem próximo, não necessita de médios com grande desenvoltura. E vamos trabalhar nesse sentido aí. Eu quero agradecer a vocês justamente por essa oportunidade de apresentar esse tema. Faltam 2 segundos que daqui eu vi. Rapaz, Roberval é incrível, porque Roberval, gente, é sério, ele parece que tem um cronômetro na cabeça dele, ele sempre acaba em cima do tempo certinho. Beto, deixa eu passar para Beto, que depois eu tenho que passar para Robertinho também, que ele vai ter que sair um pouquinho antes também. Beto, 2 minutos, meu amigo, fica à vontade. Não era 3? Mas como se estendeu, são 9h50, a gente tem que fazer o encerramento, né? Todo mundo tem que falar, tem que fazer o encerramento, beleza? 2 minutos. O que eu vou dizer aqui, somente lá de Diógenes, que ele prefere Sócrates a Platão, parece aí. Isso aí é natural, preferência dos espíritos. Roberto, ele não prefere, não. Ele era discípulo de Sócrates. Sim, mas ele perguntou lá se prefere um dos dois. Ele disse que prefere Sócrates. Porque ele era discípulo de Sócrates. Não importa. Não importa. Importa sim. Não é que ele prefere, não. Ele era discípulo de Sócrates. Ele contestava Platão. Fred, rapidinho. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou zerar aqui e passar a palavra para Beto de novo. Porque a gente é o tempo dele, a gente precisa deixar ele falar, entendeu? A gente precisa deixar ele falar. Não, e aí depois a gente faz. Depois pode usar meu tempo, Beto. Beto, pode usar meu tempo. Viu que eu não vou falar mais. Não. Porque eu acho que eu já disse tudo. Não, mas não vai dar tempo, né? Que já vai dar 10 horas. Eu quero falar, vocês vão deixar ou não? Sim, ó, zerei. 2 minutos. Deixa o cara falar. Como eu ia falando, lá no Livro dos Médios tem afinidade. Os espíritos preferem, mesmo somente fluidos do médium, mas preferem também o médium. São afinidades. Ele preferia Sócrates, porque o outro era mais duro. Fazer o quê? Eu já prefiro o espírito mais duro. O espírito que pega mesmo no pé. Mas é assim mesmo, vamos caminhar aqui. Aqui no Anjo Guardião tem uma coisa interessante, diz assim, é uma doutrina, a dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Às vezes não está convencendo nem a gente que não é incrédulo, gente.
É como o Roberval falou, a gente pouco lembra desse anjo guardião, pouco conversa, pouco evoca nos nossos pensamentos. Então, não é só dos incrédulos, não. Para converter a gente também está difícil pra caramba, viu? A gente, eu mesmo falando por mim, viu? A maior parte, bota em 90%, nem lembro dele. Quando a coisa aperta, que eu peço a ele alguma ajuda. Agora, quando está bem, eu estou dançando, brincando, estou nem aí. Eu estou falando por mim mesmo. Robert Rossi está certinho, viu? Preciso conversar mais com ele, evocar mais. Tá certo? É só isso que eu queria acrescentar. E de Adrien aqui, para terminar, ele diz assim que, por mais que Adrien seja daquele jeito ali, ó, um médium bem competente, há pessoas que, pela evidência, ainda se recusam a ver. Hoje acontece isso na nossa vida ainda, no nosso centro ainda. Às vezes até espírita. Outro dia um médico me perguntou, depois de um trabalho de comunicação, porque ele recebeu a manifestação de um espírito conhecido, ele fez, será que é ele mesmo? Eu digo, depois que esse obsessor sair do seu lado, eu te digo. Porque até nós mesmos estamos acreditando. Tá certo? Beleza. Para mim tá tudo Passa bem. para Robertinho. Oi. Meu 2 tempo minutos. é 2 minutos. Então, 1 minuto para você falar o seguinte. Roberval, eu concordo com ele. A Federação Espírita Baiana está tendo a preocupação de falar sobre aquele tema Espíritas Amai-vos, e tem um artigo escrito por Peixinho que eu achei muito interessante, que ele fala do desenvolvimento da amorosidade. E dos itens que ele aborda é a nossa sintonia com os espíritos superiores, entre eles os nossos mentores espirituais. Porque no dia a dia nós não estamos com essa sintonia contínua e constante. Então, a gente tem que lembrar que eles estão nos acompanhando diuturnamente. Isso não quer dizer que eles estão do nosso lado 100%. Às vezes, à distância, mas quando eles percebem a necessidade, eles se aproximam. Então, concordo com o Roberval. E João disse que eu não tinha falado tudo, mas eu fiz minhas anotações aqui, viu, João? Que eu tive a preocupação de fazer anotação sobre o seguinte, a questão que o Kardec fala da importância de nós termos assim ter um grupo coeso para atrair um grupo de espíritos que estejam no mesmo padrão vibratório. Eu falo isso em relação à realização das reuniões mediúnicas. Então, tem casas espíritas que ainda, infelizmente, estão realizando reuniões mediúnicas de portas abertas, justificando que Chico Xavier ele fazia as psicografias dele abertas ao público. Mas o Kardec ele tem a preocupação de falar sobre isso e ele se aprofunda, inclusive, lá no livro dos médiuns, né? Lá na segunda parte, no capítulo 21, da influência do meio. Tá? Então, a gente tem que ter essa preocupação ao realizar trabalhos dessa natureza. Claro que tem que ver qual é o propósito e o objetivo, mas eu defendo que as reuniões mediúnicas devem ser feitas de portas fechadas. Tá? Gente, eu vou precisar de sair, que eu tenho um compromisso agora, tá? Mas eu deixo agora um abraço bem grande para vocês. Muito obrigado. O conteúdo hoje foi assim esplêndido. Gastei 2 minutos e 8 segundos. Você tá vendo aí, Robertinho, o João, bem jovem, tá? Bem assim para você. Tô vendo. Gente, Fred. Vamos lá, Roberto, tchau, gente. Um abraço para vocês. Um abraço, viu? meu amigo. Fred, Tchau. 2 minutos para você, meu amigo. Tá fechado o áudio, Fred. Pronto. 1 minuto. Nada a declarar. Eu acho que todo mundo já disse tudo, rapaz. Eu acho que o tema do espírito protetor é que, na minha opinião, né, eu gosto muito da questão e acho muito mais extenso do que os demais e mais interessantes do que os demais que foram tratados hoje, né? Não que não sejam todos importantes, mas eu acho que a gente poderia, durante a semana, dar uma pincelada melhor sobre esse tema aí. E é só para concluir é só para deixar, viu, Beto? Não é contestação, não. É só para, e João também, é só para colocar de que Diógenes era adversário explícito de Platão. Ele era discípulo de Sócrates, portanto, Sócrates era o mentor dele, né?
e não tem relação assim de adversário. Eu até brinquei com o Anderson aqui, eu falei, já que ele procurava homem de moral com a lanterna, né, ele devia ter ido para casa de Sócrates, né, já que era o mentor dele, né, mas não foi, né? E no mais, tudo em paz. Beleza? E, gente, sobre o assunto, eu fico com o que vocês disseram, e eu acho que tudo foi muito bem abordado. É lógico, né? Que os tempos aqui, como a gente, o nosso estudo, apesar de ser muito bom, ainda tem um papel superficial. Futuramente a gente vai poder aprofundar, se Deus quiser. Se a gente quiser, quer dizer que Deus sempre quer, né? Mas as colocações foram... João falou uma coisa interessante aqui, eu queria fazer um... Os 2 minutos de João. João foi expositor? Ah, tá certo. João falou uma coisa bem interessante quando ele falou, né, da questão do Evangelho segundo o Espiritismo e quando ele falou sobre a questão dos anjos. João, você falou a questão dos anjos, Fred até botou nos comentários aí depois, eu vou botar lá no Zap depois. Fred, bota lá no Zap depois umas 2 passagens lá do Livro dos Espíritos, né, dessas perguntas em que Kardec fala diretamente sobre essa questão de anjo guardião. E eu fico com você, João, eu realmente não me recordava, foi até bom Fred ter colocado aí mesmo, para a gente dar uma pincelada, porque assim é bom a gente ir fazendo esse link, né, e vendo a evolução, porque a gente está em 59, né, e o Livro dos Espíritos que a gente tem de 60, então a gente precisa ver, né, o que foi que ele levou para lá, o que ele mudou daí para lá também, pode ser que ele tenha mudado alguma coisa, enfim. E aí João falou, né, falando dos anjos ainda, né, você vê, João, eu concordo com você, né, que a gente tem que tirar esse estereótipo do anjo, mas veja, em 65 ele lança o Céu e o Inferno, depois do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá ele dedica um capítulo exclusivo aos anjos, né, em que ele vai dizer aquilo que chamamos de anjos, seriam espíritos puros, né? Espíritos que já evoluíram, passaram por toda a escala. Não foram espíritos especificamente criados, como, por exemplo, a Igreja Católica acredita, né? Mas, então, ele deixa bem claro lá na obra O Céu e o Inferno, e quando a gente fala de anjo aqui, a gente está falando de um espírito que já evoluiu muito, né? E não de um espírito criado, né? Especificamente como anjo, né? E aí, João, esse comentário que você fez, João, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, tristemente eu já ouvi muito isso, né? O próprio Valdo Vieira, né, batia muito nessa questão de que Kardec se vendeu e que, né, na Conscienciologia ele batia muito isso, que só salvava o Livro dos Espíritos, que Kardec, para se vender, ele... Enfim, gente, eu já ouvi tanto absurdo, eu já vi o Eudório Encontro falando que Kardec tinha medo da polícia e político, e por isso que Kardec não defendia o socialismo abertamente. Gente, a gente está estudando a Revista Espírita, vocês vão ver mais para frente, quantas vezes Kardec enfrentou de tete a tete políticos, rei, policial, imprensa, né? Quem quisesse dizer tudo aquilo que ofendia diretamente ao Espiritismo, ele respondia independente. Kardec nunca foi um homem frouxo. Ele podia ser um mentiroso. Aí a gente tem que questionar todas as obras dele, né? Mas frouxo, pelo menos pelo que tem nas obras, ele nunca foi. Então eu fico muito triste quando eu vejo essas posturas, João. Eu concordo com você, essas falas existem realmente no meio. Porque assim, a gente tira de certa forma do contexto. Se você for lá na biblioteca, né, que Kardec sugeriu, ele define Livro dos Espíritos com a parte filosófica, Livro dos Médiuns com uma parte experimental e Evangelho segundo o Espiritismo com uma parte moral. E aí eu digo a vocês, o que tem no Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec traz uma parte do Evangelho, faz os comentários dele, da equipe dele, as conclusões dele. Não quer dizer que você não possa, em nenhum momento ele diz que você não possa ter outra interpretação, mas ele faz as interpretações dele. E depois ele traz comunicações dos espíritos sobre o assunto, ou seja, algumas comunicações que deram base para aqueles comentários deles. Veja como a obra foi construída. E aí, veja só, gente, como é que o Espírito de São Luís, de Santo Agostinho, de outro santo, vem e escreve coisas sobre o Evangelho, e eu chego lá e simplesmente mudo tudo que o Espírito disse e resumo tudo numa frase só, tiro a palavra inferno, tiro a palavra castigo, tiro a palavra punição, perdão, porque isso está recheado. Mas vejam, quem eram os espíritos que estavam se comunicando ali? Eram espíritos de santos, na sua grande maioria. E se eles não falassem desse jeito, vocês concordam que perderiam identidade? Como é que eu tenho certeza se é santo tal que está falando comigo, se ele não fala de inferno, se ele não fala de punição, se ele não fala de pecado, ele perde até a identidade dele. Agora, nós, como espíritas, tendo lido, pelo menos se espera, antes o Evangelho, né? A gente tendo lido o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, a gente já tem que ter um nível de consciência suficiente para saber fazer a abstração.
Olha, não é porque tá falando que o Espírito falou de inferno aqui, né? Que a gente vai ter que pagar o nosso pecado, que é assim que funciona. Não é porque o Espírito falou aqui do anjo que é assim que funciona. E para isso tem as outras obras da codificação para nos esclarecer, né? Então, no meu ponto de vista, tá, gente? É a conclusão minha do que eu estudei até hoje, né? Não, respeitosamente a minha conclusão. Eu acho que muitas vezes falta a gente esse bom senso, né? A gente tenta distorcer, a gente quer ser sempre vamos dizer assim, o carregador da destruição, certo? A gente quer ser sempre aquele que trouxe, olha, eu descobri a verdade, ninguém viu, eu sou mais sabido que todo mundo, e jogar a bomba do ventilador, sabe? E aí a gente acaba fazendo um desfavor, né, no meu entendimento. E aí eu fico com o João, eu acho que as colocações de João foram muito bem feitas, eu trouxe só esses comentários aqui, porque faz parte da história do Espiritismo e a gente está falando das obras de Kardec, né? E são minhas opiniões sobre isso, beleza? Eu sei que eu divaguei do assunto aqui, mas é porque o assunto eu acho que já tinha sido dito tudo, gente. Vocês foram show de bola, certo? Como já deu tempo, gente, 10h03, alguém quer fazer algum pequeno comentário? Se quiser, eu libero. Quer falar, João? Peraí que o João quer falar. Vou liberar João primeiro. Clica aí, João, para liberar o áudio. Peraí. Aperta aí no botãozinho. Aí. Não, você desligou a câmera. Deixa eu ver. Enquanto o João não consegue liberar, alguém quer fazer mais algum comentário? Anderson, tu disse que ia colocar o áudio de Itamar. Tu vai colocar? Oh, velho, esqueci, gente. Não, aí eu vou fazer o seguinte. Agora também já saiu um monte de gente. Eu vou pegar o áudio e vou mandar lá no grupo. É mais justo para todo mundo ouvir. Gente, eu me esqueci. Me desculpem, gente. Me esqueci mesmo. Itamar sugeriu isso. Eu vou até falar lá no grupo. Ele fez, quando alguém não puder fazer, a gente podia abrir isso, né? A pessoa gravava um áudio durante... Se a pessoa quiser, né? Não é uma obrigação. E manda, porque às vezes é um assunto interessante. Por exemplo, Fred gostou muito desse assunto dos anjos, né? Aí talvez Fred hoje não pudesse participar, mas queria fazer alguns comentários. Aí você manda o áudio e a gente aqui no horário que era o comentário, a gente transmite o áudio para todo mundo, beleza, pessoal? Mas não é uma obrigação, tá, pessoal? É para quem quiser fazer algum comentário. Não, eu queria comentar, tal, não sei o quê e tal. Ele fez alguns comentários interessantes sobre o assunto. Muitos deles já foram até comentados aqui hoje, mas eu vou mandar lá no grupo. Fred, Beto, Marcos, que é os que ficaram, vocês querem fazer algum comentário? A gente pode encerrar. Então vamos fazer a prece. Então é isso. Elevando nosso pensamento aos bons espíritos, aos nossos anjos guardiões, e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos de forma harmoniosa, amiga, trocando informações, experiências e compreensão. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e que assim seja. Então é isso, pessoal. Eu vou mandar o áudio agora, tá, pessoal? Lá no grupo, o áudio de Itamar. Até semana que vem. Um abraço, gente. E a gente vai falando lá no grupo, tá, gente? Valeu. Tchau, gente. Um abraço.